Olá! Estamos de volta para mais um episódio do Conecta Mentes Podcast. E se você gostou, indica para mais 10 pessoas. Antes de a gente falar indica para mais uma ou duas pessoas, não, eu já digo indica para mais 10 pessoas. Porque a gente aqui está falando sobre saúde mental. Estamos falando sobre diversidade e inclusão. Eu sou a Roberta da Trindade, host desses primeiros episódios do Conectamente, e eu estou aqui com elas, Catarina Piero Dionello, ela que é sócia fundadora da Conectamente, junto com a Priscila Martins Matos, psicóloga, também fundadora da Conecta Mentes, Instituto de Referência. E no episódio passado, vocês viram, a gente falou sobre a Conecta Mentes, falamos sobre o podcast e hoje a gente vai entrar num assunto extremamente importante que nós falamos no episódio passado rapidamente, que é a avaliação neuropsicológica. O que é a avaliação neuropsicológica? Para que ela é usada? Para quem ela beneficia? Existem tipos diferentes? Existe idade para isso? Tudo isso a gente vai ver no episódio de hoje. Sejam bem-vindas, Catarina, Priscila, para mais um episódio do Conecta Mentes. E eu confesso que eu adorei o primeiro episódio do Conecta Mentes, a gente dando início e start para esse projeto tão maravilhoso que é trazer informação de qualidade, né? Catarina, bem-vinda. E eu já quero que você responda para a gente. O que é avaliação neuropsicológica? Uma avaliação que envolve toda a compreensão do funcionamento do ser humano, de como aquele cérebro está funcionando, de como aquela pessoa está dentro do seu emocional. Então, é uma avaliação que deveria ser uma avaliação de acesso mais fácil para todas as pessoas, porque ela nos traz como o cérebro funciona, qual a minha capacidade de aprendizado, qual a forma como eu aprendo, como eu consigo lidar com as situações de pressão. Então, é uma avaliação muito rica, porque ela traz detalhes muito sutis do desenvolvimento deste cérebro e de como essa pessoa está naquele momento dentro do seu funcionamento cognitivo. Antes de passar a palavra para a Priscila, eu queria entender um pouquinho mais, Catarina, qual que é a diferença? Porque, assim, eu sei que existem avaliações que são feitas por um profissional e multidisciplinar. Qual que é a diferença entre assim, fazer por avaliações por um único profissional e avaliação feita por vários profissionais? A avaliação, a gente pensa que a avaliação realizada por vários profissionais, a gente tenta minimizar o erro ou a não observação de algo que pode trazer impacto por toda a vida daquela pessoa. Então, a gente pega muitas vezes avaliações realizadas por outros profissionais e que não foi observado questões que estão trazendo sofrimento para aquela pessoa. Isso ocorre muitas vezes porque a gente acaba tendo um olhar, às vezes, contaminado, porque o paciente ele está tão desesperado que ele começa a buscar na própria internet, no Google, o que eu tenho, e ele vem para você com uma fala e, às vezes, com características próprias daquilo que ele acha que ele tem. E quando a gente faz uma avaliação multidisciplinar, interdisciplinar,
no interdisciplinar, que está todo mundo no mesmo espaço, a gente consegue ter olhares diferentes para aquele paciente e depois a gente consegue fazer uma junção, um estudo clínico e minimizar a chance de que a gente possa dar um relatório com erros ou com faltando algo. Ô Priscila, seja bem-vinda. Obrigada. Pri, me conta uma coisa. A Catarina está falando aqui da avaliação neuropsicológica, da diferença entre a multidisciplinaridade e a da avaliação individual. Como que é feita lá na Conecta Mentes? Eu sei que vocês já falaram no episódio passado que é uma equipe diversa, com vários especialistas, mas efetivamente, como que é feita essa avaliação? É teste, entrevista? Conta um pouquinho pra gente. Tá, então para começar a entender, né, qual que é o diferencial ali da Conecta Mentes, quando a gente pensou em avaliação, né, a avaliação ela é sempre realizada por mais de um profissional. Então a nossa avaliação ela é interdisciplinar. Tá. Então quando o paciente chega, né, na clínica buscando uma indicação, já é comunicado, vai passar por mais de um profissional, né? Por quais profissionais e quantos, isso vai depender, né, do que trouxe ele ali. Então, necessariamente vai passar pela psicopedagogia e pela psicologia. Se necessário, a gente inclui o psiquiatra. Se necessário, tem a fono que pode participar, né? Então, essa é a diferença da nossa avaliação. Outra coisa que é importante explicar, quais são os passos dessa avaliação, que é uma dúvida muito comum, né? O que é uma avaliação? Quantas sessões, né? Então, assim, uma avaliação completa, ela não dá para fazer em uma sessão, né? Então, a gente tem algumas etapas dessa avaliação. A primeira etapa é o que a gente chama de anamnese, a entrevista inicial, né? Que é o profissional que vai coletar os dados da história, um pouquinho, né? Para entender as características dessa pessoa, para conseguir montar daí toda a parte a escolha dos testes que vão ser aplicados no decorrer da avaliação. Inclusive, até identificar qual é a queixa. Exato. Né? Qual é a queixa desse paciente, por que ele está ali. Porque, infelizmente, né, Catarina e Priscila, muitas vezes a pessoa vai pela dor. Então, eu acho que quem busca não deveria ser assim. Eu acho que todas as pessoas deveriam ter o direito de ter uma avaliação psicológica, porque hoje nós estamos vivendo num mundo tão acelerado e eu tenho certeza que se a gente buscar assim bem a fundo, a gente encontra um diagnóstico certeiro ali através das avaliações neuropsicológicas, o que muitas vezes não acontece. Eu tenho percebido, falando até com amigos, aquela coisa assim, eu sou bipolar. Tá, mas como é que você sabe disso? Eu sou autista. Porque eu vi tal fulano que tem essas características. E não é assim que funciona, né? Por isso que você está falando dessas etapas, dos passos, que são fundamentais que as pessoas conheçam, né, Catarina, como é feita de forma efetiva essa avaliação. Uma pessoa que faz uma avaliação psicológica, eu acredito que ela possa ter um diagnóstico bem melhor e, obviamente, um prognóstico, não é assim? Sim. É um diferencial da clínica, até para a gente fazer essa anamnese inicial e depois ter a conversa com o profissional que vai assumir as testagens, né, que aí são de responsabilidade do psicólogo em si. Neste caso, a gente monta um protocolo. Então, não existe uma avaliação dentro da Conecta Mentes que é igual a outra. Perfeito. Porque a gente está falando de pessoas, as pessoas são diferentes, né? Independente de diagnóstico ou não, a gente está falando de pessoas que o ser humano ele é diferente. Então, por ter esse olhar único para cada ser que a gente atende, a gente monta protocolos únicos olhando para as necessidades. O que esse paciente está precisando neste momento? Ele tem todo um protocolo a seguir da avaliação? Sim, mas em que momento a gente vai também trazer para ele um benefício pelo processo?
O que vai ajudar ele esse processo? Perfeito. Doutora Priscila, a gente está falando aqui sobre essas questões ali da multidisciplinaridade. Eu imagino que tem tem muitos benefícios, mas tenha também alguns desafios. Uhum. Quais são os desafios? Você está dando desafios da avaliação. Da avaliação, exatamente, tendo mais de uma pessoa ali fazendo essa... Porque, assim, sai da mão de um, vai para a mão de outro, vão conversar, vão entender, vão pegar ali, se tiver avaliação, testagens, que a gente chama, Sim, né? sim. Vão discutir sobre aquilo. Uhum. Eu imagino que o desafio é só de comunicação ou tem algum outro? Não, acho que o principal desafio é conseguir fazer essa integração dentro da visão de todos os profissionais, né? Como fala cada profissional lá, a segunda etapa é a aplicação dos testes, né? E cada um, depois, os outros profissionais dentro das suas áreas vão complementar esses dados, né? Que é diferente, por exemplo, da terapia. E o desafio maior é a gente conseguir sentar e entender aquela pessoa, porque é juntar o resultado, né? O grande desafio não é só da comunicação, mas é reunir aqueles dados que tem no papel com a pessoa que a gente recebeu, que a gente acolheu ali, aquela pessoa que a gente conheceu. E não só um número. Exatamente, isso que eu imaginei, né? Porque, assim, o ser humano, ele tem a parte ali do lógica, que vai ter as testagens, mas tem essa parte que é do ser humano, que é muito complexa. É transformar os números, né, num raciocínio clínico. E eu acho que eu costumo fazer muitas devolutivas. E o que me traz o brilho nos olhos em cada devolutiva é quando a gente começa a fazer a devolutiva e o paciente diz: como você conseguiu me descrever dessa forma? Né? E aí, porque quando eles estão com a Priscila, eles... imaginam que eles estão só passando por uma testagem. Só que essa testagem, a Priscila está anotando cada movimento do paciente ali, até para depois a gente fazer esse raciocínio clínico que vai levar a um resultado final, né? Mas é muito gratificante e é muito triste quando a gente pega pessoas que vieram com um resultado e que falam: eu não me vi em nenhum momento nessa avaliação. E eu vejo que isso é muito triste, porque essa pessoa já vem de um sofrimento. Quando ela vai buscar, normalmente ela já está num sofrimento e ela não se encontra naquilo. Então, cada vez que a gente faz a devolutiva e que esse paciente vai falando, e hoje a gente já tem um público que não é um público que chega em sofrimento. Hoje a gente já tem um público que chega ali que vem de... Preventivamente, vem de propaganda do amigo, porque isso melhorou minha vida. Mas isso é fantástico. Em busca de autoconhecimento, Nossa, né? isso hoje, é fantástico. as pessoas hoje já têm essa outra visão, né? Que a avaliação não é só para encontrar um diagnóstico para dar um nome. Assim, é para se conhecer, né? Nossa, como pessoa. Nossa, que notícia maravilhosa. Porque, Nossa. assim, até um tempo atrás era assim, através a dor, tô sofrendo, vou lá. E isso que vocês estão trazendo é animador. Né? A gente teve essa semana mesmo, nós tivemos um paciente que começou um processo novo e ele vai fazer uma transformação na vida ali, uma mudança de vida. E nessa mudança de vida, ele quer se autoconhecer. E aí ele disse assim: o meu amigo me disse que para ele super funcionou, então eu gostaria que isso funcionasse para mim. Então, é algo preventivo. Ele não está com um sofrimento, ele não está com uma dificuldade, mas ele está buscando qualidade de vida para essa nova fase de vida. Que coisa maravilhosa, gente. Ai, quem dera todo mundo tivesse esse insight ou essa oportunidade de fazer um trabalho com profissionais de excelência para se autoconhecer. Eu acho que existiria menos sofrimento no mundo, porque aí
sabe, o prognóstico seria talvez mais facilitado. Sim. Catarina, quero continuar aqui contigo. E depois eu quero passar para você, tá, doutora Priscila? Eu quero saber se existe uma idade mínima ou máxima para fazer uma avaliação. Começa aos 2 anos e 6 meses. 2 anos e 6. E aí, hoje, na clínica, o paciente mais idoso que tivemos foi 82. 82? Gente, que graça! Pode falar qual era a queixa dele ou não? Então, era uma senhorinha que estava com uma suspeita de Alzheimer. Aham. Mas a gente teve um prognóstico positivo, porque naquele momento eu liguei para o neuro. Eu sou um pouco ousada e ligo para os médicos. Uhum. E disse, doutor, não temos problemas com as vitaminas dela. E aí fomos ver e realmente tínhamos problema com as vitaminas, né, importantes do complexo B, da vitamina D, vitaminas que são importantes para a questão da memória. Importantíssimo você trazer isso, Catarina. Então, essa questão da gente estudar muito é porque a gente vai muito amplo, né? É o que mais está faltando nesse paciente. Então, por exemplo, a Priscila está fazendo terapia com o paciente. Essa paciente está sem ânimo, está cansada. Não é só o olhar de que essa paciente pode estar num quadro depressivo. Não, ela pode estar faltando vitamina, pode estar... Com anemia? Pode estar... Sim. E doutora Priscila, com relação ainda falando sobre a questão da idade para fazer as avaliações, né? Eu tenho percebido que para alguns transtornos existem alguns diagnósticos tardios. Existe diferença muitas vezes de transtornos que são para homens e mulheres? Como que você, na psicologia, vê isso? Sim, existem algumas diferenças em como eles se manifestam, né? E algumas fases da vida. Então, por exemplo, no próprio autismo, né? A gente vê que, às vezes, nas meninas, as características, ou sintomas, ou os problemas aparecem mais tardiamente. Então, antes, né? Tanto que achavam que era mais característico ou mais predominante em meninos, mas a gente vê que nas meninas, na verdade, eles vão aparecer um pouco mais tarde. E daí são esses diagnósticos tardios, né? Eu tenho na clínica pacientes hoje que têm 50 anos, 40, 60 anos e que receberam o diagnóstico há 2 anos atrás, 3 anos atrás, né? E acabou se vendo, se descobrindo ali a partir da avaliação. E fala assim, caramba, como é que eu nunca percebi? E ninguém percebeu, porque os sinais às vezes estavam claros, mas assim, como é dia a dia, as pessoas acabam não percebendo. E a avaliação, né, como é diferente da terapia, ele é um processo mais aprofundado, né? A gente vai tentar entender, e o que a gente fala muito para os pacientes não é para buscar um rótulo ou um nome, mas é para entender como ele funciona e conseguir direcionar depois até, né, quem vai ser encaminhado para terapia ou quem vem já de um terapeuta, né, para fazer um tratamento, um acompanhamento mais assertivo, entendendo se essa é uma característica minha, não é necessariamente um problema. Às vezes essa característica ou um transtorno traz dificuldades e traz problemas no funcionamento. Mas eu entendendo que isso faz parte de mim, de como eu penso, né, como o meu cérebro funciona, eu consigo fazer um acompanhamento mais assertivo. Dando uma qualidade, um nome, né, para aquele transtorno. Aí acontece que consegue uma qualidade de vida porque busca alternativas ali para ajudar nessa... Como é que a gente chama? Nesse tratamento, né? A gente estava falando, Catarina, antes do episódio começar, aí você estava trazendo um dado bem interessante sobre ainda a questão do autismo, não é? Do autismo. Pela primeira vez, em 2022, o censo brasileiro, o autismo entrou como uma pergunta, né? Só que o Brasil pegou ali só a idade até 14 anos. Até 14 só. E aí nós tivemos um número muito próximo do que os Estados Unidos, que é uma referência,
em intervenção precoce, em diagnóstico precoce. Tinha. Então, os Estados Unidos tem lá que a cada 31 nascimentos a gente tem um autista, e o Brasil colocou que a cada 38 nascimentos a gente tem um autista. No entanto, isso me chamou muito a atenção, porque a gente colocou até os 14 anos. Os 14 anos é a fase onde começa a surgir os primeiros sinais das meninas. Então, isso nos faz refletir: será que nós não temos no Brasil um número maior de autistas? Porque não entrou adulto nesse censo. E foi uma luta enorme, né, ali para que entrasse, né? Porque inicialmente eles não queriam, por conta de políticas públicas, ter isto no censo. E aí nós tivemos uma luta muito grande de famílias, né? Então hoje a comunidade autista, ela é muito grande, ela tem uma força muito grande, e aí eles conseguiram colocar isso. Então a gente teve a primeira vantagem de poder identificar. Olha que interessante essa informação, gente. Ô Priscila, acontece lá na clínica, às vezes, de uma mãe ir lá e fazer o diagnóstico do seu filho e depois se descobrir naquele transtorno? É comum acontecer isso? Como é que acontece lá na clínica? Sim, acontece bastante. Acontece bastante, né? Porque é mais comum... Agora está mudando um pouco, mas é mais comum que as crianças venham, né? Porque a escola encaminha, o médico encaminha, né? Agora, a avaliação, a questão da psicologia ou da terapia é mais aceita, né? Então, faz a avaliação do filho, e daí começa na devolutiva, quando é dado, explica as características, eles também criam uma identificação. Eles reconhecem a criança ali e falam: nossa, mas eu também era assim, ou eu também funciono assim, eu também quero passar por esse processo. E daí tem esse... Ou o inverso também é verdadeiro. Às vezes um adulto que vem, né, passa e fala assim, faz toda a avaliação, e daí fala assim: nossa, eu quero trazer a minha família para fazer isso também. Eu quero trazer o meu filho, eu quero que a minha esposa conheça como ela é, as características dela. Então, isso tem sido mais comum. É uma realidade que a gente tem vivenciado lá na clínica. Esses dias a gente fez um que foi bem bacana, que foi um homem em torno de 45, 50 anos, e aí ele quis que a esposa fizesse e que a sogra fizesse. Então, tanto faz, é homem, é mulher, é idoso, é criança. Quanto antes, eu acho, o ideal, né? Quanto antes fizer, quanto antes se entender, como você falou, né, doutora Priscila, a questão do autoconhecimento. A gente precisa ser feliz e ter qualidade de vida, não é? Para quem quiser saber mais sobre a avaliação psicológica, para quem quiser entender um pouco mais, eu já digo, segue lá o Conectamentes. Qual é mesmo o arroba, Priscila? @conecta.mentes. Conecta.mentes, com I, mentes. Mentes. E no próprio WhatsApp, ali no Instagram, tem o WhatsApp da clínica, né? Tem o Linktree ali. E nós sempre procuramos acolher quem tem dúvida. Marque um horário, vá até a clínica. A gente procura tirar todas as dúvidas do paciente, se é isso que ele está buscando mesmo, né? Às vezes o paciente, ele vem com uma ideia de que porque o médico pediu essa avaliação para saber se eu sou autista. E eu sempre clareio para ele que, assim, essa avaliação é além do autismo. Pode ser autismo, mas também pode ser outro transtorno. Então, é buscar o que está gerando uma qualidade, um problema na qualidade de vida dele. Então, a busca é melhorar esta qualidade de vida. Perfeito, perfeito. Ô Priscila, para a gente encerrar esse episódio, que eu tô amando fazer esses episódios com a Conectamentes,
Você tem alguma última mensagem para deixar para aquela pessoa que está com medo de fazer, por exemplo, uma avaliação, medo da descoberta? Que tente enfrentar esse medo assim e ver que, como a gente falou, não é para dar um rótulo ou para paralisar a pessoa, né? Que a avaliação, se você tem alguma dúvida, está passando por algum sofrimento, algum desafio, né, que foi identificado e que possa ser compreendido dentro de uma avaliação neuropsicológica, né, entre em contato e converse com a gente. Não precisa, né, marcar necessariamente a avaliação. O que a gente recebe é assim, ó, posso contar um pouquinho o que está me afligindo? Vocês acham que faz sentido? A gente tenta sempre acolher, entender, para ver se primeiro a gente talvez vai começar um processo de acompanhamento, de intervenção, ou, né, tenho dúvida, para mim cabe uma avaliação neuropsicológica? Que tipo de avaliação que cabe? Entre em contato e converse, né? Conecta.mentes. E se você perdeu o primeiro episódio, corre lá no YouTube da Habla FM, canal YouTube da Habla FM. Lá vai ter o episódio completo para você conhecer mais sobre a Conecta Mentes, para que você conheça mais sobre o podcast Conecta Mentes, que vai trazer muitas informações sobre saúde mental e principalmente vamos falar sobre diversidade e inclusão, que é a missão aqui do Instituto de Referência Conecta Mentes, atendimento em Curitiba, mas também em outras regiões, Conecta.mentes. No próximo episódio, fique ligadinho que a gente vai falar sobre TDAH. Até o próximo episódio. Obrigada pela sua companhia. Tchau.